Olá, seja muito bem-vindo ao Mês da Independência TSD. Hoje você está numa aula de treinamento, uma aula que vai passar aí a parte prática para você. Só que para que você entenda o que está acontecendo na prática, eu vou te mostrar na teoria também, tá bom? Então já separe um espaço na sua casa aí, um espaço na sua sala, porque hoje você vai botar o corpo para mexer. Então para a gente começar a entender isso aqui, eu queria que vocês entendessem o seguinte. Eu preparei aqui uma pirâmide de fases para vocês, tá bom? Então são fases dentro de um treinamento. Você pode estar em qualquer uma delas e vocês vão se identificar conforme eu for explicando para vocês. A primeira delas é a base e é a base aonde nós vamos descobrir qual é a nossa dor. Muito bem, então agora eu vou mostrar para você no quadro como que vai ficar essa interação. Primeiramente, você vai ter aqui as fases, né? As fases do treinamento. E as fases do treinamento, a primeira fase que você tem que aprender é a fase principal, é a fase da base. É a base da dor. Você tem que conhecer as suas dores, saber as suas limitações, saber até onde você pode ir e você tem que conhecer os recursos que podem te ajudar a evoluir retirando as suas dores. Então, sabe aquela dorzinha na coluna, aquela dor no joelho? Pois bem, existem exercícios que te ajudam a minimizar essa dor, quiçá até mesmo sanar a dor, né? Acabar com essa dor. Então eu falo isso por quê? Porque eu conheço alunos que fizeram os exercícios e colheram esse benefício, não tem essa dor mais. Então, óbvio, você vai ter que se conhecer primeiro, trazer o autoconhecimento, como eu já falei nas lives, e colocar ele na prática, na base da dor aqui, entendendo como que é a sua dor, como que você vai desenvolver, como que você vai diminuir ela. Bom, a segunda base, a segunda estrutura que você vai ter que fazer é uma prevenção. E prevenção nada mais é do que aquele momento onde você está prevenindo futuras dores. Então eu volto aqui na palavra dor de novo. Só que agora eu estou prevenindo essas dores, tá bom? Então eu vou fazer exercícios para que dores futuras não me atinjam tão facilmente. E aí é legal porque aí você vai fazer uma sequência de exercícios juntos comigo, tá bom? E a primeira parte, a parte principal, que é onde nós queremos chegar, é na independência de treino. A independência no treino significa o quê? Significa que você é independente com o treino que você escolheu. Então, se você escolheu fazer um treino voltado na parte aeróbia, caminhada, corrida, você se torna independente, podendo fazer esse treinamento. O que acontece, gente, nessa base? 90% das pessoas ainda estão aqui, não conseguem executar e desenvolver o exercício que querem, tá? Então, elas ficam aqui entre a dor e a prevenção. Poucas pessoas saem da prevenção e conseguem chegar em um ambiente mais ali independente, tá bom? E eu estou aqui hoje para ajudar vocês a entender o que você vai fazer, qual é o caminho para que você se torne uma pessoa de exercício físico mais independente. Que você escolha, você tenha a liberdade de escolher o seu exercício e colocar ele na prática, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o exercício prático, porque agora eu quero te mostrar na prática como que vai ser a nossa aula. Bora que bora! Muito bem, galera, eu vou estar aqui ao seu lado, acompanhando o exercício, dando algumas dicas, alguns insights do que a gente vai executando. E como vocês estão vendo, nós estamos agora realizando um exercício de alongamento que você pode fazer logo ao sair da cama. E eu vou deixar uma dica, se você tem dor na coluna, esse exercício é para você. Então atenção, atenção, dores na coluna, façam esses exercícios, tá bom?
Muito bem, agora você vai vir aqui um pouco mais para a quina, tá bom? Seja da sua cadeira, do seu sofá, como eu estou fazendo. E eu quero que você tome cuidado para não escorregar e não se machucar, legal? E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos alongar a nossa lombar. Então, se você tem dor na coluna, na região lombar, toma atenção nesse exercício, porque ele faz toda a diferença. E lembra, faz bem devagarinho, controlando a respiração, puxando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca. Bora que bora! Legal, deixa eu te dar um insight também. Esse alongamento de pescoço que eu estou fazendo agora, você pode adotar ele a hora que você for dormir. Então é um exercício também muito interessante para você fazer antes de dormir, tá bom? Ajuda a melhorar o seu sono.
como você que me acompanha já sabe, aqueles 2 exercícios que não podem faltar no seu dia a dia. Então, o primeiro exercício que prepara a articulação do joelho é um exercício muito importante. Eu peço que você tome cuidado com esse exercício, faça ele com calma e direitinho para que ele não deixe aí lesionar o seu joelho, tá bom? Esse exercício ele pode te ajudar muito a tirar as suas dores. Atenção nele. E também o exercício em seguida, que é com a ponta do pé, preparando a sua articulação do pé e do joelho também. E evita tropeção no seu dia a dia. Então, aproveita e conta para o seu amigo que costuma dar tropeção. Vamos que vamos! Muito bem, agora nós vamos fazer um alongamento normal, alongamento tradicional, que vocês já devem ter uma noção. E esse alongamento ele serve para todos os momentos que você vai iniciar uma atividade física. Seja essa atividade física uma atividade de dança, um treino de caminhada, um treino de corrida. Então vamos lá, que eu quero ver vocês se alongando.
Então agora nós vamos para uma sequência de exercícios, galera, que vai aquecer a sua articulação e a sua musculatura. Eu quero que você tome cuidado e faça o exercício com muita atenção, exercícios novos e que tem como objetivo aquecer a sua musculatura, tá bom? Dessa forma, a sua musculatura vai ficar preparada para poder desenvolver as atividades que você quer. E importante é ressaltar para vocês que esse exercício você pode realizar ele principalmente se você já tem aquela dor como uma bursite, uma tendinite, dor por repetição, sabe aquela dor que você tem na articulação por excesso de repetição na sua vida inteira, na sua profissão? Pois então, esse exercício vai auxiliar você nesse movimento. Então vamos lá, vamos se aquecer.
Mas agora eu quero que você pare um pouquinho, controle sua respiração, porque agora nós vamos falar sobre 3 coisas importantes que você tem que saber para você evoluir daqui para frente, tá bom? Então a primeira delas é justamente o que eu acabei de falar, respiração. Durante um exercício, você tem que puxar o ar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Você pode soltar o ar pelo nariz de vez em quando? Pode, claro que pode, mas o ideal é que você puxe o ar pelo nariz e solte o ar pela boca, tá bom? Além disso, eu quero que você entenda o seguinte, é importante que você tenha do seu lado uma garrafinha de água para que você possa, durante o treinamento, ir ingerindo água. Detalhe, você não pode beber toda a garrafinha de uma vez durante o exercício porque vai te atrapalhar. Então você dá pequenos goles, pequenos goles constantemente vão te ajudar durante o exercício, além de te ajudar no hábito de introduzir a água na sua vida, né? A gente já fala isso constantemente no nosso projeto, a importância de você ter o hábito de beber água na sua vida. Então, a terceira coisa que é importante também que você entenda é o descanso. Você tem que ter o descanso, ou seja, o sono. Você tem que dormir direito, você tem que acordar direito, você tem que ter um intervalo entre os exercícios, tá bom? Então, essas são 3 coisas que você tem que se atentar. E se você tem dúvidas sobre qualquer uma delas, coloca aqui na descrição com a gente, comenta aqui com a gente, para que eu possa abordar um pouco mais esse conteúdo numa próxima oportunidade, tá bom? Então, coloca aí pra gente se você entendeu o que é importante. Respiração, ingerir água e descansar durante as atividades e também descansar muito bem à noite na hora de dormir. Então é isso, galera. Bora voltar pro treino.
Muito bem, agora vamos para o exercício de coordenação motora, em seguida de um exercício de equilíbrio. E o importante é que você entenda que esses dois exercícios eles fazem parte de uma grade de exercícios, de atividades que você tem que ter num treinamento. Por quê? Além de desenvolver o seu corpo motoramente, também vai desenvolver o seu cognitivo, a sua mente. Então é importante que você faça o exercício de coordenação motora, um exercício de equilíbrio, quiçá um exercício de noção espaço-temporal e outros exercícios também, tá bom? Então para hoje vamos deixar aí 2 exercícios para vocês. E bora que bora! Isso aí! Vamos agora na sequência para um exercício de fortalecimento. Lembrando que fortalecimento é de extrema importância e que a gente vai fazer aqui um fortalecimento em isometria, ou seja, sem movimento seguido. Mas se você achar mais fácil e não sentir dor no joelho, você pode fazer o movimento completo. Para esse treino, eu preparei uma isometria, até porque a gente já trabalhou bastante o nosso corpo hoje, né? Agora, se você quiser fazer na sua casa o exercício fazendo contagem, subindo e descendo, você também pode fazer dessa forma, ok? Então, vamos que vamos! Aí galera, que treino, que energia, valeu! Espero que você tenha curtido, tenha gostado desse treino e tenha entendido
como nós colocamos a teoria na prática para entregar isso para vocês de uma forma que possa mudar a sua perspectiva, ou seja, que você consiga enxergar um treinamento agora de uma forma bem mais ampla, entendendo as variáveis e tudo que você pode fazer dentro de um treinamento, né? Então vamos lá, que agora eu quero explicar uma coisa para vocês que eu acho sensacional, que é um estudo que nós do TSD estamos fazendo, e através desse estudo nós conseguimos trazer esse tipo de situação para vocês. Olha que legal, nós fizemos um estudo, conversamos com alguns alunos, conversamos com outras pessoas também de fora do nosso projeto para trazer um conhecimento para vocês. Vem para cá para o quadro. Nós descobrimos que lá, hoje em dia, no método tradicional de se aprender dança, treinamento, você tem duas formas. Você tem uma forma em grupo e você tem uma forma no particular. O que significa isso? Se você quiser aprender a dançar, você vai ter que procurar provavelmente um grupo ou provavelmente uma aula particular. E aí você tem algumas situações que são complicadas em um e outro e algumas coisas boas devem ser enfatizadas nos dois. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero enfatizar para vocês é que em grupo, olha que legal, você tem um custo baixo, quiçá um custo zero. Olha que legal, existem muitos grupos e se você está me assistindo agora e você faz parte de um grupo custo zero, saiba que isso não é tão comum, né? É até um pouco raro, né? Ter um professor que vai lá e te atende gratuitamente, isso não é tão rápido, né? Tão fácil de encontrar. Mas o que eu quero que você entenda é que mesmo que se você for procurar um grupo pago, você ainda assim vai encontrar um custo baixo. Por quê? Porque você está dividindo essa mensalidade com outras pessoas. Então, mais pessoas dividindo esse valor acaba se dando por você ter um custo baixo. Só que temos um porém. Você costuma ter o quê? Uma alta dificuldade. E essa alta dificuldade ela se dá pelo fato do seguinte: nós separamos que alguns alunos comentam, né, que tem dificuldade de enxergar o professor durante uma aula, que às vezes falta espaço para dançar, ou que o aluno da frente acaba atrapalhando com uma conversa ou de alguma outra forma a sua percepção da aula, ou seja, acaba deixando a sua aula com mais dificuldade do que ela deveria, né? Fora que o professor lá de cima olhando para muitas pessoas, é mais difícil ele conseguir observar e te ajudar no seu passo a passo, na sua dificuldade, né? É um pouquinho mais complicado, mas você pode resolver isso através, por exemplo, de uma aula particular. E uma aula particular, galera, eu quero que vocês atentem isso aqui, ela é uma aula muito interessante, só que ela é uma aula com um custo mais alto. Ou seja, você tem um custo maior para pagar, para manter essa aula, né? E na contraproposta você tem uma atenção focada em você. Então, o professor de uma aula particular, ele consegue olhar o seu passo a passo, ele consegue entender a sua dificuldade, projetar o caminho e entregar de forma que você consiga evoluir. Então vamos lá. Volta para cá comigo e eu quero te explicar o seguinte. Nós fomos lá, fizemos essa pesquisa e entendemos que isso é o atual quadro da situação. E que o pior de tudo, o que mais acaba atrapalhando, infelizmente, o nosso aluno de ter um resultado, não é estar em grupos ou estar no particular, é a agenda. Nós descobrimos que a agenda, ela faz com que esses dois se tornem algo complicado. O que significa isso? Se você faz aula em grupo, você demanda de ter que estar naquele mesmo horário que o grupo, com a liberdade de horário, para ser atendido, para conseguir fazer a sua aula. Ou seja, se você não, de repente, tiver uma consulta médica, ou qualquer outra variedade de coisa que aconteça na sua vida, e essas coisas acontecem na nossa vida, né? O que acontece é que você perde essas aulas, ou seja, você tem mais dificuldade ainda. E no particular também, porque no particular você demanda da agenda do professor. Então ele tem uma agenda já, você também tem uma agenda e vocês vão ter que encaixar uma agenda na outra. E às vezes acontece de repente ele ter situações e de você ter situações diversas que acabam atrapalhando a evolução desse quadro. Então, pensando em tudo isso, nós sentamos e bolamos aqui uma forma de ajudar, né, de tentar trazer uma forma de sanar esses problemas que nós temos aqui. Então vem comigo para você entender melhor como está sendo esse quadro para a gente. Então o que nós descobrimos? Nós descobrimos que um dos maiores problemas é referente à
disponibilidade de horários, ou seja, agenda, tempo. Nós sabemos e entendemos que ele é muito valioso. Uma vez passado aquele 1 minuto, ele não volta atrás. Então, se você perdeu um tempo da sua vida, você perdeu, acabou. Nada vai fazer voltar atrás para poder recuperar esse tempo perdido. Agora, o que você pode ter é uma liberdade de tempo, liberdade de horário. Então, para encontrar isso, nós encontramos isso através da internet. O que significa isso? Que nós, através da internet, conseguimos entender que você consegue ter mais liberdade, podendo escolher a hora, o dia, o grau de evolução, podendo até mesmo colocar uma sequência, uma agenda sua em cima da disponibilidade que você quer. Olha que legal isso. Então a internet ela possibilita isso para você. Além de ser, além de liberar essa interação te dando mais liberdade, você também tem um preço baixo. Por quê? Porque ainda continua sendo dividido por grupos, grandes grupos, até quiçá grupos enormes. Por quê? Quanto mais pessoas acreditam naquele conteúdo, que gostam daquele conteúdo, mais em conta aquele conteúdo tende a ficar, porque aquele conteúdo ele passa a ser dividido por mais e mais e mais e mais pessoas. Era o efeito de comunidade, né, com aquela situação. Fora que isso, nós descobrimos que em grupo é um benefício bem interessante que eu quero ressaltar para vocês, porque quando você tem um objetivo, lá, e você tem um caminho que você tem que traçar até aquele objetivo, e você vai sozinho, a chance de você se perder no caminho é muito grande. Agora, quando você está em grupo, quando você tem um grupo que está te acompanhando, ou seja, mais pessoas com o mesmo objetivo, você tende a, mesmo que balança para lá e para cá, mas sempre ir mais rápido ao seu objetivo, né? Então, ajuda muito você estar numa comunidade onde tem o mesmo objetivo que você tem de evolução, tá bom? Então, e nós encontramos aqui também mais uma solução que eu achei interessante trazer para vocês, que é uma dificuldade média. Por que uma dificuldade média? Porque se não tiver dificuldade nenhuma, não tem graça, não é verdade? Então nós sempre tentamos trabalhar ali com uma dificuldade que você consiga lidar com ela, né? Que você consiga evoluir através dela. Ou seja, para tudo e pensa comigo. Nós encontramos aí algumas soluções que podem ser úteis para você. E agora eu quero que você entenda o porquê que nós conseguimos encontrar isso e trazer aqui para você. Porque nós temos um diferencial, ou seja, nós temos algo que vai além desse momento. Nós temos o TSD, Treinamento, Saúde e Dança. Além de se preocupar com a sua agenda, além de se preocupar com o seu resultado, além de se preocupar com o custo disso tá acessível para todas as pessoas, nós também nos preocupamos em trazer treinamentos que vão te ajudar a chegar no seu objetivo. Então esses treinamentos, eles vão te possibilitar uma maior facilidade em evolução. Nós temos saúde, que é o nosso pilar mais importante. Por quê? Porque sem saúde você não vai chegar a lugar nenhum. Então a gente entende isso e a gente te guia. Como que você pode ter mais saúde, como que você pode conseguir desenvolver a sua saúde atual. E a última que a gente sempre desenvolve muito, e a dança, galera, ela é um diferencial, como eu já comentei com vocês outras vezes. A dança ela é muito importante porque ela libera os hormônios de relaxamento, os hormônios de sentimentos bons, o hormônio do prazer, né? Então ali você vai ter endorfina, serotonina, dopamina envolvidos dentro do seu organismo e vão te deixar feliz, saudável e sempre buscando um resultado melhor. Então eu queria explicar isso para vocês que vocês entendessem como que nós montamos essa aula que vocês acabaram de fazer. Através desses pilares, através desses conhecimentos, eu espero que você tenha gostado. E amanhã nós temos aqui uma oportunidade de ouro. Ou seja, não percam a live de amanhã, o conteúdo de amanhã vai ser diferenciado. E nós aguardamos vocês aqui então amanhã. Um beijo, um abraço, fica com Deus e um bom descanso.